Saudações, bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos falar de literatura. Vamos falar na nossa série Literatura Brasileira. Nós já falamos da República dos Sonhos, da Nélida Pinhon, e vamos falar de um romance, uma epopeia, a nossa Ilíada, a nossa Odisseia, a nossa Eneida, nosso Lusíadas, que é um romance que todo mundo que mandou aqui a lista dos 10 colocou lá. 6 em 10 colocaram pelo menos uma vez Grande Sertão Veredas, né? Então finalmente chegou o dia do Grande Sertão Veredas. Guimarães Rosa, João Guimarães Rosa, mineiro, que vai falar do Grande Sertão, né? Grande Sertão. O que é o Grande Sertão? Sertão para todo lado, né? É um romance assim, difícil de ler, né? Eu já tentei ler em 2000, primeira tentativa, foi até a página 40, 50. Aí depois, lá em 2002, tentei de novo. Aí cheguei até a página 100. Depois, lá em 2006, aí eu consegui. Terceira tentativa eu consegui ler. Deu um trabalho, fiz o fichamento do livro. Até perdi esse fichamento, tá em um canto aqui. Aí agora, né, 12 anos depois, ó, 16 anos depois, né? 16 anos depois. Aí eu vou ler de novo o Grande Sertão Veredas 2022. E é essa obra épica, né, do sertão de Minas Gerais. Então, nós vamos falar agora um pouco de geografia, um pouco da narrativa, depois vamos falar mais do enredo e vamos falar do aspecto religioso também. A nossa série sobre religião, vamos colocar lá junto com o Evangelho segundo Jesus Cristo, né? Nós estamos lendo junto com o Saramago, né? E também o Fausto de Goethe, né? A questão do pacto, isso é próximos vídeos, né? Isso aqui vai dar pano para manga. Então, o Grande Sertão Veredas, que é essa obra de 600 páginas, vai começar assim: vai um narrador que está falando em primeira pessoa, né, contando a vida dele para alguém que pode ser nós, o leitor, porque não tem o nome de quem está conversando, não tem locutor. E aí é uma narrativa oral, ele não está escrevendo igual lá no Mulo, né, igual lá no São Bernardo, que são livros em que alguém está escrevendo a vida, né. Aqui não, aqui ele está falando com alguém está ouvindo. E é longos dias, assim, né? Alguém sentado na varanda conversando, lembrando o passado. Então, como é um fluxo de memória, é um fluxo de consciência, ele vai e volta na narrativa, né? Então, ele começa, ele lembra de uma coisa, volta, quando eu tinha 14 anos, ele volta. Então, ou seja, pouca coisa linear, né? Pouca coisa linear, porque ele vai desses flashbacks na narrativa, e aí ele começa a enxertar histórias, né? Coloca história dentro de história, uma história puxa outra história. Então ele vai fazendo um conjunto de histórias dentro da história. Então a narrativa não anda nesse ponto, né? Então chega a ser um pouco assim, cansativo, porque não tem capítulos. A narrativa é contínua, né? São 600 páginas de história contínua, né? Ou seja, você tem marcações de tempo, né? Ele convida o interlocutor a descansar, né? A pernoitar. É um narrador assim, muito gentil, né? Podemos dizer assim, acolhedor, hospitaleiro. E ele, só que o passado dele é meio, né? O cara já foi jagunço. Então, vai contar essa guerra no sertão. O sertão é perigoso, o sertão é para os fortes, é o faroeste, né? Então seria uma versão faroeste. E dentro da geografia interessante, porque a gente está acostumado com geografia. Para você fazer uma obra, você tem que ter um conceito de geografia. Onde é que está acontecendo a obra, né? Então você tem lá o Antares do Érico Veríssimo, né? Você tem o Macondo do Garcia Marques, né? Onde acontece a história do 100 anos de solidão. Você tem a Terra-média do Tolkien. Você tem a Nárnia do C.S. Lewis. Você tem lá a galáxia, a distante galáxia de Star Wars. Você tem o Westeros do Game of Thrones. Então, tem que ter a geografia, onde está acontecendo a história. Então você tem aqui o norte de Minas, o sul da Bahia. Então você pode verificar, fazer um mapinha. Então, ao ler, eu fiz um mapinha. Então você tem ali, você vai seguindo. Ó. O que é o norte de Minas? Passou a Diamantina, é o norte de Minas. Porque Minas é o tamanho da França, né? Então, Minas é imensa. Você tem o sul de Minas, que parece mais São Paulo. Você tem uma parte de Minas, Juiz de Fora, que parece Rio de Janeiro. Aí você vai para o Triângulo Mineiro, você parece São Paulo, Goiás. E você vai para o norte de Minas, você parece na Bahia, né? Então, Minas é a diversidade, né? Então, você tem ali Subiu de Curvelo, Corinto, Diamantina, Pirapora, Montes Claros, né? Janaúba, Urucuia, Januária. Vai seguindo o Velho Chico ali, ó, São Francisco,
né? Vai subindo para a Bahia. Então toda essa área é citada, né? Sete Lagoas, até Sete Lagoas, Vale do Médio de Sete Lagoas, né? Então você pode fazer um mapinha, inclusive na internet tem os mapinhas, né? Você pode seguir. Então ele vai seguindo o Rio São Francisco, né? O Opará, era chamado pelos índios de Opará, ou então de Parapitinga. É o Rio São Francisco, o Belo Chico, né? O Rio do Chico, como ele fala. Então essa é a geografia, né? Acontece nesse sertão que é real, existe esse local. A pessoa pode pegar a trilha, né? Existem pessoas que fazem essa trilha. E ele é imaginário, porque tudo isso acontece também de forma imaginária, né? Ou seja, porque ele vai preenchendo das memórias dele e coisas assim. Por exemplo, aconteceu o pacto mesmo, né? Aconteceu o pacto lá, que é um ponto fulcral na narrativa, né? Eu até divido a história antes e depois do pacto, que aconteceu o pacto, né? Depois nós vamos falar do Fausto e Goethe, né? O Mefistófeles e tal. Mas esse é outro vídeo. Mas aí tem toda essa geografia em que ele vai situar a história em flashbacks. Então tem uma narrativa que vai começando, vai criando a atmosfera, eu fui isso, eu fui aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, será que eu fui mal? Será que eu fui cruel? Né? Quem são esses jagunços? Aí tem o governo, os jagunços lutaram contra o governo, que era meio ausente na região do sertão, né? Lembra daquela pós-canudo, né? A violência no sertão. E aí os jagunços brigam entre os jagunços porque querem poder, não é isso? Querem poder. Então é uma coisa meio feudalista, assim, né? Então cada um quer cuidar da sua terra, cuidar do seu gado e cuidar da sua própria segurança. Aí cada fazendeiro tem os seus jagunços, paga os jagunços, né? E aí aquele negócio do cangaço, roubo de gado, violência contra as famílias, né? Então tudo isso, o sertão é perigoso. Então nisso aí começa a história, ela é meio complicada, mas até que se encontra um eixo na narrativa. O eixo narrativo é o Diadorim, né? Então, o eixo narrativa é o Diadorim, porque tudo vai girar em torno do Diadorim. O Diadorim começa um flashback, ele encontrou um menino na beira do rio, eles vão atravessar o rio num barco, etc. Ele vai lembrar o menino, o menino tem nome, aí ele vai correndo a história, correndo a lembrança, aí ele lembra que ele chegou lá nas tropas do Joca Ramiro, grande chefe, grande líder, e lá encontra o menino, só que o menino chama Reinaldo, né? Aí ele não sabe se o menino é o filho do Joca Ramiro, se é um bastardo, se é um sobrinho. Tá lá a tropa dos jagunços, né? Que o Joca Ramiro é um líder, né? Então ele, porque na ausência do governo, né, vai formando essas autoridades locais, né? Tipo, antes da monarquia você tinha as tribos, né? Então você tinha várias tribos e quando surge a figura do rei, ele tem que unificar essas tribos, né? Essa velha figura. A história é complexa, eu estou fazendo um resumex aqui, né? Então, resumex, como diz o outro, né? Não é resumo vestibular, não, mas é um resumo. Ó, o tamanho do brinquedo. Então, aí você vai nessas digressões. Então, isso aqui é as primeiras 100 páginas, né? Primeiras 100 páginas são as digressões, são essas histórias que vai puxando história, o que ele viveu, né? E aí, muito bem, vou pegar o eixo então. Então você pega o eixo de Diadorim, que o Diadorim fala, olha, ele vai revelar, o meu pai é o Joca Ramiro, o seu pai, e fala que não conhece a mãe. Já o Riobaldo, ele conheceu a mãe, mas não sabe quem é o pai, né? Não conheceu o pai, então eles ficam trocando. Esse Diadorim é o único jagunço com quem ele tem amizade mesmo, porque ele desconfia dos outros, né? Os caras são perigosos, cada um mais valente que o outro, né? Cada um mais brabo que o outro, cabra da peste, né? Como diz o outro. Eles ficam lá, aquele negócio da crueldade, quem que é mais cruel, porque, olha, se o cara mostrar fraqueza no sertão, ele morre, né? Porque não pode, no sertão você não pode ser gentil. Então, ali você vai mostrar a questão de, olha, quem nasceu para jagunço vai virar jagunço? Alguns nasceram para professores para ser jagunço? Alguns nasceram para ser governador para ser jagunço? Uns nasceram para ser líder político, outros para ser jagunço? Qual que é o destino? É a pobreza que levou os homens a serem jagunços, né? A andarem armados e tal, e vai que essa questão, e a religião é uma forma de acalmar esses homens. Depois nós vamos falar da religião, ou seja, a religião é uma forma de manter a calma, amansar, né? Ou seja, a religião é útil para manter o homem no seu caminho, né? Assim, da calma e tal. E aí ele vai mostrando os personagens, então você tem lá o Joca Ramiro, grande líder, depois você tem o Medeiro Vaz, também, que é um outro líder. Aí você tem o Zé Bebelo. O Zé Bebelo, ele é meio assim, porque ele quer ser um político, ele quer ser um deputado, ele quer ter um acordo com o governo, mas ele está lá com os jagunços também, né? Então muitas vezes os jagunços também passam a julgá-lo, né? Assim, ele vai e volta a narrativa. O Zé Bebelo, ele é interessante porque ele ostenta um nome
né? Eu sou José Rebelo Adro Antunes. Então ele quer, o sonho dele, né, é ser um deputado, assim, um político de carreira, e enquanto os outros estão tentando defender a pele, né? E aí depois vai ter uma cisão nesses grupos, que aí vai ter o Hermógenes e o Ricardão, que são Judas, né? O Hermógenes e o Ricardão são também desses jagunços, dessas tropas, e que em algum momento estiveram, né? E aí eles vão ficar assim, aí vão ficar esses jagunços, Joca Ramiro, Medeiro Vaz, lutando contra os Hermógenes, e ao mesmo tempo está fugindo dos soldados do governo. Então essa é a luta de todos. E muitas vezes estão brigando entre eles, jagunços, e eles têm que entrar em um acordo, um armistício ali, para enfrentar as tropas dos soldados do governo, que de vez em quando aparece lá. Né? Porque a desordem é tão grande que aí é aquela época do governo, da República, né? Ele fala do Prestes, a coluna Prestes, né? Dos anos 30 ali, dos anos 20 e 30, os tenentismo. Então está naquela época, é o final, né? É o final do século XIX, Canudos, aí vem para o tenentismo, vem para a coluna Prestes, né? Inclusive ela é citada aqui, e vai ser esse momento de transição da formação de um governo mesmo. Né? Ou seja, quando é que vai haver um governo no Brasil? Né? Aí vai vir a Era Vargas, que vai ter que centralizar o poder de uma forma radical, né? De forma não democrática, mas é o momento dos anos 30 que aí vai acabar, né? Aí vai acabar ali o cangaço, o lampião, né? Aí quando chegar no final dos anos 40, 50 já está a República estabilizada. Né? Então essa fase, essa época que o Reobaldo está lembrando, né? Então vamos imaginar uma pessoa nos anos 50 lembrando a vida dele lá no final do século XIX, né? E aí vai todas aquelas as divagações metafísicas que nós vamos falar em outro vídeo, porque é impossível falar tudo agora, né? Ele vai falar a questão de Deus, né? A questão do diabo, né? A questão da vida, do viver é perigoso, né? Como é que ele vai manter o poder ali sem ser cruel, né? Porque vai chegar um momento em que ele vai ser o chefe, né? Vai morrendo os companheiros, alguns vão fugindo, outros vão ser presos, etc. E aí vai chegar uma hora que ele pode ser o chefe. Ele é um cara que sabe ler e escrever, então ele tem uma certa um contato com os outros chefes anteriores, igual o Zé Bebelo, por exemplo. E aí ele tem a oportunidade de ser o chefe, só que ele tem que se afirmar como chefe, não é? Ele tem que ser, sou o chefe, então beleza, sou o chefe, então ele tem que se afirmar em ser o chefe. E aí, ser o chefe de um monte de cara armado e perigoso não é fácil, né? Então ele não pode duvidar. E ele é um cara, assim, não tanto corajoso como outros lá, que são mais corajosos, né? Mais casca grossa que ele. E aí ele pensa assim, vou fazer um pacto igual o Hermógenes fez. Né? Aquela ideia de que o Hermógenes fez um pacto. E aí ele vai lá fazer, aí aconteceu ou não o pacto? Depois a gente discute, né? O fato é que depois disso, né, que ele acha que fez, aí ele começa a ficar um cara mais casca grossa, né? O próprio Diadorim vai estranhando o movimento dele, que ele fica mais cruel, ele fala que vai matar e tal, né? Pô, mas se você não era assim, né? Você era um cara mais da conversa, tá, né? Ele era mais Bebelo, agora você tá igual. Porque o Reobaldo acha que para vencer o Hermógenes tem que ser no campo do Hermógenes, né? Ou seja, para vencer o cara brutal, você tem que ser brutal. Então ele acha que para vencer os traidores, os Judas, ele também tem que ser cruel igual eles, né? Tem uma cena aqui terrível, né? Que eles invadem a fazenda lá, começam a lutar, e aí eles não conseguem alcançar a tropa do Zé Bebelo, e aí eles começam a matar os cavalos que estão nos currais, né? Então aí os cavalos chorando, uma cena terrível, né? Então mostra como é que a ideia toda é mostrar o Hermógenes é o pior dos jagunços possíveis, né? Então o Zé Bebelo vem, né? Assim como o Joca Ramiro, que foi morto, né? Por esses Judas, eles vêm trazer a justiça onde o governo não traz, né? Ou seja, não tem governo. Então esses fazendeiros se organizam. Então Então existe um jagunço um tanto mais cruel e existe aqueles jagunços que querem ser políticos, né? Então você tem ali o Zé Bebelo, que é isso, ele vai falar assim, vou trazer a justiça através desses meus jagunços contra aqueles outros jagunços que são piores, e aí o governo vai me reconhecer, ele vai trazer a paz e a ordem, né? E aí ele vai se candidatar a um cargo público, etc. Então tem esses tipos, e tem os Hermógenes e os Ricardão, que são os caras mercenários, Al Capone, né? Se os fazendeiros não pagarem pela segurança, eles vão lá e roubam gado, né? Violentam as famílias, os caras são casca grossa mesmo. Então, basicamente, esse é um resumão. Vamos falar nos próximos vídeos sobre a linguagem, né? A linguagem do Grande Sertão Veredas. Fiz até uma listinha de palavras que nós vamos trabalhar. Podemos, igual a gente faz aquelas listinhas das palavras lá do James Joyce, né? Do Ulisses. Porque o Grande Sertão Veredas é uma espécie de Ulisses, né? Ou seja, ele trabalha a linguagem
Então vai ser os próximos vídeos serão sobre a linguagem no Grande Sertão Veredas, a oralidade, porque aqui ele já inaugura o idioma brasileiro, né? É um português brasileiro mesmo, a fala interiorana de Minas, sul da Bahia, né? Então ele fez uma pesquisa de campo, ele foi lá, ele visitou o pessoal do sertanejo, né? Tem foto dele lá, levou o caderninho para anotar os lugares, né? Tem tudo. Ele fazia um trabalho, as aves que são citadas, as espécies de plantas, né? Então a fauna, a flora, a geografia, tudo pesquisado, tudo catalogado, né? A obra enciclopédica. E aí tem o trabalho da linguagem que vamos falar no próximo vídeo, né? E depois vamos falar sobre a questão da religião. Então aguardem mais vídeos sobre o Grande Sertão Veredas, que é uma obra assim para você ler a vida toda. Ok? Obrigado pela atenção e não deixem de ler.